A minha história com os animais começou desde muito cedo. Desde a minha infância, eu sempre estive ali cercada de cães e gatos e eles sempre foram parte muito importante da minha vida. Nos momentos de sofrimento, eu estava sempre ali, né? Agarrada num deles. E eu sempre dei muito valor, desde criança, a cada vidinha que eu tinha comigo. Ainda na minha adolescência, eu já comecei a resgatar e adotar animais em situação de rua. Naquele tempo eu nem conhecia, nunca tinha ouvido falar no termo adoção. Em 2013 eu comecei a contribuir com ONGs e com protetoras independentes. Eu tinha um carro de carga e ali eu ajudava arrecadando ração, coisas que eles precisavam, né? Alguns donativos e tudo mais. Em 2014 eu tinha 2 gatinhos, a Penélope e o Frajola. Aí um dia eu indo num hipermercado perto da minha casa, estava tendo uma feira de adoção. Ali eu vi uma vira-lata de 2 meses e resolvi adotar. O nome dela é Rebeca. Aí, passado alguns meses, eu indo para o frigorífico que eu representava, eu vi um cachorro numa situação muito difícil. Era um dia muito quente, parecia que ele estava com uma insolação, uma coisa terrível, a pele parecia que ia verter sangue. Então eu fui e consegui resgatá-lo. Aí levei direto ao veterinário e ali a gente começou a fazer o tratamento e eu adotei. O nome dele é Toby. Um tempo depois eu encontrei o Timão. Ele estava com uma grave lesão no fêmur. Levei, né, direto ao veterinário. Ele ficou internado uma semana mais ou menos. Foi feito a raio-x e constatado que ele tinha várias fraturas no fêmur. Aí ele foi operado, foi colocado um pino, mas o danadinho se recuperou tão bem que o próprio corpinho dele começou a expulsar aquele pino alguns meses depois. A gente teve que refazer a cirurgia para poder tirar esse pino. E o Frajola, em 2018, ele me deu um grande susto. Eu tinha feito uma cirurgia e eu não podia dar muita atenção para eles. E de repente ele parou de comer, ele parou de beber, emagreceu, começou a ficar amarelo. E eu levei ele ao veterinário, ali ele ficou internado. E foram feitos todos os exames de sangue possíveis e não era nada. E depois que eu me recuperei um pouco da cirurgia, eu ia todo dia visitá-lo, cuidar dele, ajudar a dar medicação. Ele estava no soro. E depois de um tempo, quase um mês de internação, eles acabaram me entregando ele como que para morrer em casa, porque já não havia mais o que ser feito. Aí chegando em casa, eu dava iogurte, eu dava tudo, qualquer coisa que ele quisesse para fazer com que ele se alimentasse o mínimo possível. E como que por um milagre ele voltou ele reagiu e sobreviveu. Os animais, eles estão presentes na minha vida em todos os momentos. Até no meu casamento eles estavam lá. Na época eu nem imaginava, né, trabalhar com hotel ou coisa assim. Aí eu resolvi, no meu casamento, fazer uma brincadeira com isso, né? Como eu tinha muitos animais e o Paulo ficou assim, assustado quando me conheceu, aí eu resolvi fazer essa brincadeira com o meu convite e com os biscuits, né, do enfeite do bolo. Em março do ano passado, o meu esposo contraiu a Covid e infelizmente ele faleceu. Isso abriu um buraco na minha vida, né? E na época daí eu não conseguia trabalhar, não conseguia sair de casa, criei um certo pânico, né? E também o meu quintal ele é muito grande e eu me sentia um pouco insegura e daí eu resolvi adotar um cachorro de porte grande. E eu consegui falar com a SOS Quatro Patas e eles tinham um cão de porte gigante. E eu adotei o Orfeu. E, enfim, eu fui me arrastando depois da morte do Paulo. E o Orfeu, ele me trazia muita segurança, muito carinho. Ele é um cachorro assim que ele é imenso, mas ele é muito maravilhoso. Zero brabo, né? E com a pandemia e com o fato de eu estar nesse luto, a minha renda ela caiu assim 80%. Eu trabalhava com vendas, acabei me desfazendo do meu carro, o carro de trabalho, enfim, e eu fiquei bastante perdida, sem saber muito bem que rumo que eu ia tomar na minha vida. Foi quando no final do ano passado eu resolvi fazer um curso de banho e tosa. Pensei, já que eu sempre amei lidar com os animais, eu acho que tá na hora de eu começar a fazer algo nesse sentido, né? E eu tava super feliz, o curso é maravilhoso, eu amei.
E daí eu comecei a pesquisar para montar esse banho e tosa, mas infelizmente é muito caro, né? Hoje equipamento e tudo mais. Para eu trabalhar com pet seria realmente bastante difícil. E daí eu comecei a pensar o que eu podia fazer, né, para poder ter o sustento. Aí eu tive a ideia de hospedar. Eu com um terreno imenso que eu tenho, eu pensei, por que não hospedar, né, em casa? Aí o que eu fiz? Eu comecei a divulgar, e, enfim, falar para as pessoas conhecidas e tal, né? E como eu sempre visei muito o conforto, o bem-estar dos animais, eu pensei que as pessoas que me conhecem, elas já sabem disso, né? Todo mundo sabe qual é a minha relação com eles, e eu acho que tá aí o caminho. E daí foi isso, eu comecei a divulgar e as pessoas começaram a me procurar, os conhecidos, e começaram a divulgar para outras pessoas, e isso foi o que realmente foi me dando força para conseguir passar, né, por aquele luto da perda do meu esposo. Esse ano, uma amiga que é protetora, ela postou que estava doando um beagle que tinha sido resgatado das ruas. Aí eu já corri falar com ela, porque no ano 2000 eu tive uma beagle, eu amava demais, era a Sally. E depois que ela morreu, eu sempre pensei, eu quero demais ter um beagle novamente, né, adotado, claro. E daí o que aconteceu? Eu já entrei em contato com ela, falei, Mari, por favor, né, eu quero esse beagle. Ela falou, ai, Raquel, infelizmente ele já tá em adaptação em outra família. Aí eu falei, tudo bem, né, o que vai fazer? Mas ela deixou anotado lá, né, qualquer coisa ela me procuraria. Aí eu nem imaginava, 30 dias depois ela me ligou, falou, Raquel, a família devolveu. Não aguentou. Aí você quer? Eu falei, claro que quero. E nisso, eu tava conversando com a minha amiga Graziele e tinha falado, né, quando tivesse um cachorrinho, ia pôr o nome dela em homenagem a ela. Aí, o que aconteceu? O Grazielo veio pra minha vida. Eu adotei. Ele tem uma história de vida bastante sofrida. Ele tinha um dono que era amoroso e esse dono morreu. Os filhos jogaram ele na rua. E ele virou um cão de rua. A Mari adotou. Resgatou, aliás, né? E tava cuidando dele. Aí foi quando ela passou para essa outra família que queria um beagle, mas a família não aguentou. E daí devolveu. E hoje ele tá aqui em casa, já tem quase um ano. Ele é bem mal educado, mas eu falo, né? O amor, a gente vai transformando o bichinho. Ele tá muito melhor do que quando ele chegou. Agora, no dia 5 de setembro passado, eu fui almoçar com umas amigas no shopping e na saída tinha um cachorro, uma situação bastante complicada. Era um dia bem chuvoso, frio, e ele estava todo encolhido, com as pernas bastante machucadas, ele estava muito magro. E eu comecei a chorar, né? Comecei a ficar muito chateada, muito triste de ver aquela cena, e eu não tenho mais carro. Eu falei, o que eu vou fazer por esse cachorro? E eu tinha chamado o Uber já. E daí, quando o Uber chegou, era uma moça, né? E daí eu corri no carro e perguntei para ela, será que você deixa eu carregar esse cachorro? Aí ela falou, olha, se ele for no teu colo, não sujar o carro, eu deixo. E daí eu peguei o cachorro, obviamente, fui direto pro veterinário e no caminho eu falei para ela, você foi muito solícita, né? Muito maravilhosa. Então, assim, se você quiser, eu vou deixar você colocar o nome nele. E daí ela deu o nome dele de Thor. Aí eu deixei ele no veterinário, lá eles fizeram raspagem nas pernas dele e também eles castraram ele e no outro dia ele veio para casa. Então hoje eu tenho 8 cães e 6 gatos, né? A Penélope, o Frajola, a Rebeca, o Orfeu, a Pituca, o Timão, a Cacau, o Garfield, o Mingau, o Bife, o Chico, o Toby e agora o Thor. Então hoje eu sei que o meu dom é cuidar dos animais, né? Eu cuido deles com muito amor e muito respeito. E eu sei lidar com eles porque é algo que eu aprendi desde muito criança. Por isso que eu falo para você, venha conhecer o meu espaço, venha conhecer o meu ambiente, eu vou receber o seu companheiro e cuidar dele como se ele fosse meu.